Gente querida do terror nada. Linhas paralelas existem apenas na geometria, onde, seguindo regras de ciências exatas, elas andarão lado a lado por uma eternidade sem nunca se encontrar. Mas no mundo real, essas linhas fatalmente um dia irão se cruzar. Não tem como fugir. Pode ser fatos, pode ser universos paralelos, pode ser o que for. Terá um dia que ocuparão o mesmo espaço. E é nesse encontro inusitado que surgem histórias, lendas, que enriquecem o imaginário humano e ainda por cima enchem de adrenalina o cérebro racional, que em cima do que é verdade ainda cria e acrescenta pontos, tornando o já extraordinário fato em algo ainda muito maior. Mas eu não vou me alongar em colocações aleatórias que sempre parecem ser sem sentido. Peço apenas que assista esse relato até o final. E quando eu falo até o final, são em duas partes. O vídeo que você começa a assistir agora é a sequência, a parte 2 do relato 105/25. Se você assistiu o vídeo anterior, está curioso para saber o final dessa história, siga em frente. É eletrizante. É algo que realmente faz a gente pensar muito. Mas se caso você não assistiu o vídeo anterior, evite continuar, porque será difícil de entender a sequência. Conforme o vídeo anterior, Leandro já havia pago pelos crimes que dizem que ele cometeu, que ele de alguma forma sabe que cometeu, mas não tem certeza exatamente como a coisa aconteceu. Mas na prática, ele era um homem mais velho, desempregado e ex-presidiário. Ele tinha que continuar a sua vida, seu desejo era continuar, mas duro era encontrar trabalho. E realmente, não é fácil para ex-presidiário nenhum tocar a sua vida de uma forma honesta. E para ele não seria diferente. Sabe, seu Romário, eu não sei com relação ao senhor, mas eu, toda vez que lembrava dessa história, ficava imaginando o tarol sem corda que se tornou a cabeça de Leandro. É algo de enlouquecer, porque eu penso assim: se o cara cometeu o crime, sabe que cometeu, e a casa caiu, lógico, ele vai viver dramas, conflitos, perguntar se valeu a pena, ou por que deu azar, por que justamente ele tinha que ter sido pego, o que ele fez errado. Aí de repente, depende da cabeça do sujeito, ele imagina que está ali para ter uma nova chance, quando sair será diferente, ou até mesmo dizer, quando eu sair daqui eu não vou cometer os mesmos erros, mas vai continuar naquela vida. Então é algo fácil de administrar. Ele, como bom presidiário, como bom culpado, vai passar a vida toda negando, mas ele sabe o que fez. Agora, se o sujeito tem certeza que é inocente, claro que ele vai sofrer, ele vai, perguntar por que comigo, o que eu fiz para merecer, aquela coisa toda. Todas as dificuldades enfrentadas na convivência de penitenciária, que não são poucas, não são para os fracos enfrentarem, se tornarão maiores com a sensação de ser um injustiçado. Destrói o ser humano, destrói sua crença numa força maior, crença no bem, crença que é só agir certo, que nada vai acontecer de errado, cai tudo por terra. É de enlouquecer, mas ele sabe que é um inocente que está ali injustamente. Mas não era o caso de Leandro. Ele simplesmente não lembrava. Era algo absurdo, inexplicável. Ele se sentia inocente, porque não teve a intenção, a participação, a motivação, porque não teve ali a certeza que fez. Mas ao mesmo tempo, depoimentos, vídeos, tudo
tudo mostrava que ele fez. Então, o importante na cabeça dele, ele passou anos de reclusão, mas não preso só em 4 paredes ou entre muros, preso na sua cabeça, tentando descobrir o que aconteceu. Porque ele pensava, se ele soubesse que era culpado, tudo bem, ele ia pagar quem mandou ser um imbecil. E se ele descobrisse que era inocente, ele ia chorar um monte, mas ele não sabia o que era, quem era. E não é só isso, senhor Romário. A forma que a coisa aconteceu, a brutalidade, a agilidade, o conhecimento em luta, em manuseio de armas, tudo aquilo foi um trabalho profissional. E ele é um simples vigia de cemitério que mudara da sua terra para trabalhar no que estava trabalhando. Um torneiro mecânico. Ele não tinha habilidade nenhuma. Na verdade, ele nunca tinha dado um tiro. Um único tiro. Mirando em alguém. Ele nunca puxou uma arma para apontar, sai, senão eu te mato. Não, ele era de paz. Tanto na época do cemitério, que ele tinha que sair armado, ele se sentia mais seguro, mas ao mesmo tempo pensava, pô, mas se eu tiver que usar isso aqui, eu vou ter coragem. Ele não matava uma formiga. O requinte de crueldade aplicado em cima daqueles 3 pobres coitados, eram criminosos, eram pessoas hediondas, eram pessoas que a sociedade queria se livrar, independente. Mas a pessoa teria que ser muito fria para deixar 3 seres humanos naquela situação. Poxa, de onde ele tirou, caso ele fosse culpado, que ele achava que era culpado, mas não entendia como, porquê, mas de onde ele tirou essa habilidade toda, era tudo muito confuso. E outra, ele teve bastante tempo para reconstituir a sua vida até a prisão. E lembrava a aparição de Karen para ele no cemitério. Por que apareceu para ele? E outra, sem querer, sem esperar, porque honestamente ninguém tem a vocação, o sonho de ser vigia noturno de cemitério, mas ele foi levado, parecia que a vida o conduzia para lá, o puxava para aquele trabalho. E pior, a forma que o levou a mudar de cidade e trabalhar na empresa que estava. E ainda, aquilo acontecia assim, como se fosse uma peça ensaiada. Ele foi conduzido àquele bairro. Parecia que estava tudo pronto, que era uma armadilha do destino, mas por quê? Ele fez tudo o que fez porque foi um escolhido, mas escolhido por quê? Aí ele lembrou de comentários que fazia, e lembrou de quem ele era, de odiar criminosos que causavam danos a indefesos, a inocentes, da forma que aqueles 3 agiam. Será que aquele ódio o credenciou a se tornar um vingador? Era tudo muito confuso. Era confuso, mas ele precisava seguir em frente. Mas fazer o quê? Trabalhar no quê? Qualquer função que lhe desse, desde que tivesse um salário para ele se manter, por menor que fosse, desde que trouxesse de volta a sua dignidade, até mesmo que assinasse a sua carteira para ele se sentir um cidadão, qualquer oferta ele pegaria, mas ninguém iria, de sã consciência, contratar um ex-presidiário com a capivara dele constando aqueles crimes hediondos. Deus o livre! Quem gostaria de ter trabalhado na sua empresa um homem frio, calculista, que sequestrou, que colocou em cativeiro 3 seres humanos e os torturou até os últimos limites que alguém pode suportar? Quem? Era realmente uma situação complicada. Se tornou tão estranha que ele acabou indo morar na rua. E aqui estamos nós, mais uma vez, para pedir. Por favor, eu sei que é chato, repito sempre, mas não corra o vídeo, escute, é muito importante. Se você é um Nádina, gosta do canal, se você acredita naquilo que nós pensamos, se identifica com o conteúdo,
está com nós há muito tempo e ainda não está inscrito, inscreva-se. E você que está chegando agora, conhecendo o canal, também não se inscreveu, se inscreve. Olha, são pequenas iniciativas que para você vai custar o quê? 1 minuto. E para nós é a grande diferença. Inscrever, deixar o like, comentar, comentário qualquer um. Pode ser apenas oi, ou quem sabe, a vida pronta. E finalizando, hypar. Pronto, você estará dando uma baita força para nós. E claro, se achar que a gente merece, o QR Code está aqui na tela, tem a chave do Pix, envia-nos um Pix, qualquer quantia será bem-vinda. E se você faz parte daquele grupo de pessoas que nos enviam as experiências via e-mail, que também está aqui na tela, muito obrigado mesmo, que são essas histórias, o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos para o relato. Muitos, agora no conforto de seus lares, podem pensar: ele desistiu, ele não quis correr atrás, ele aceitou a situação, ele deixou de ter a autoestima, a dignidade, foi viver que nem um farrapo nas ruas. Poxa, mal sabia ele o que iria enfrentar. Não, ele sabia, claro que ele sabia. Porque para nós, viver nas ruas, viver de esmola, viver sem teto, viver na imundície, onde cada dia é um dia e será vencido apenas se conseguir ultrapassar aquelas horas horríveis e chegar na hora de dormir com um lugar quente para deitar e de barriga cheia. Cuidar da saúde, cuidar da higiene, cuidar de nada. Para muitos, isso seria a condenação à morte. Mas para Leandro não, ele saiu de uma cadeia. A rua para ele era um jardim cheio de flores, se comparado ao que ele passou naqueles anos de reclusão. Então, ele sabia que a rua, embora pareça gigantesca, cada centímetro tem um dono, igual na penitenciária. Você, quando chega lá, tem a cela com 4, 5, 10, 12, 20, 30, dependendo da qualidade do hotel 5 estrelas. E você vai ter que disputar o seu cantinho, o seu beliche, o seu lugar para dormir. Não é chegar, bom dia, bom dia, bom dia, pegar suas coisinhas, botar ali, deitar, roupa de cama limpinha. Não. Então na rua também, ele teria que lutar por um canto que seria seu. E não é só sair de forma aleatória, escolher um canto, deitar, que ninguém vai encher o saco. Na hora que ele pensasse em virar e aparecer 2, 3, o que tá fazendo aí, mané? Essa área aqui tem dono. Aí ele teria que decidir quem era o dono. E quando se fala decidir quem é o dono, é na porrada. Não era fácil. Mas também a sua decisão de ir para a rua não veio simplesmente do nada. Ele andando para lá, andando para cá. Um dia ele saiu de mais uma tentativa de emprego. Estava cada vez mais difícil, porque ele estava cada vez mais acabado. As suas roupas que tinham sobrado estavam viradas em nada. Ele não tinha dinheiro. Então, passando, ele viu um muro alto. Aí bateu a curiosidade, era final da tarde. Ele subiu assim, e era um terreno. Era um terreno abandonado, vazio. Não abandonado, tinha dono, cara. Então ele pulou aquele muro e viu que tinha algumas madeiras. O que ele fez no canto do muro ali? Ele fez uma coberturinha, deitou e dormiu. Foi uma noite fácil de dormir porque era verão? Foi. Aí quando acordou naquela petição de miséria e pensou em se organizar. Voltou até a pensão que ele estava morando, ainda pagando com algum dinheiro que tinha na sua conta corrente, dinheiro esse que lhe foi doado. Enfim, era uma história, um imbróglio que a gente levaria anos aqui para explicar como uma pessoa sai do zero ao sair da prisão sem ter alguém que o socorra. Primeiro ele vai num abrigo para ter uma casa. Então ele vai dormindo, ele faz uma ficha ali, coisa, ele dorme naquele abrigo.
Depois, ele vai no Estado, vai buscar uma ajuda. Sempre tem uma ONG, sempre tem alguém para ajudar, para ele tentar recomeçar. Mas isso é durante algum tempo. Chega uma hora que outros vão chegando e não tem mais lugar para ele. Então o que ele fez? Ele adotou aquele lugar. Então ele ia, ali no cair da tarde, ele entrava com aquele muro, de um portão gigantesco fechado, terreno baldio. Aí ele montou uma espécie de barraca. Pelo menos tinha para onde passar a noite. O inverno seria outra história. E lógico, saiu pelas ruas cedo, começou a sair pelas ruas cedo, catando latinha, catando material reciclável. Com o tempo ele arrumou uma carroça, usou o jeitinho brasileiro, conseguiu torneio mecânico, uma forma de abrir e trancar aquele portão. Entrava ali para dentro, a sua carroça se transformou também na sua cama, uma cobertura onde ele botava a carroça, deixava tudo limpinho, conseguia vender, trabalhava, sempre fui trabalhador, conseguia vender suas latinhas. Foi quando ele chegou num boteco, desses botecos assim. Aí chamou o dono do boteco assim, o cara olhou pra ele com aquela carroça. O que você quer? O que você quer aqui? O que você... Ele foi claro, assim, eu tô saindo da cadeia. Eu só quero viver, eu não quero virar um trapo, eu só quero trabalhar, mas tá difícil. Mas eu tô catando latinha. Mas eu tô com fome. Por favor, eu limpo o seu bar todo. Se o senhor me der um prato de comida, só o que eu quero. O homem, o dono do bar, trabalhava com a esposa ali. Eles se olharam. O bar não era dos mais limpos, não. Disseram, mas você entra aqui, trabalha, mas tem que chegar cedo. Não, eu chego cedo. Também faz seu serviço, vai embora. Você não vai ficar bebendo. Eu não bebo, senhor, não bebo. Droga, não, só quero. Mas por que você foi preso? Foi acusado de assassinato, senhor. E manter gente no cativeiro e assassinato. Tortura. Nossa, o homem olhou, a sua esposa estava atrás, olhou assim. E você é culpado? Não sei, meu senhor. Não sei. Eu gostaria de saber, mas não sei. Tudo indica que sou, mas eu acho que não sou. Mas também eu não sei se sou ou não sou. É uma história tão estranha que chamou a atenção do dono do bar, que era uma boa pessoa, seu Ângelo. Era cedo da manhã. Seu Ângelo deu atenção, ele contou a história. Resumindo, senhor Mário, ele fez a limpeza, mas seu Ângelo e a esposa, a dona Nair, ficaram impressionados. Ele limpou tudo, um brinco. Aí quando ele chegou pela manhã, ele tinha um café da manhã e tinha o almoço. Então ele tinha que chegar às 7 horas, 6h30, que era a hora que o seu Ângelo e dona Nair chegava, tinha que fazer a limpeza assim em 2 horas, tocar a vida dele. Também tinha a questão do cheiro, ele estava sujo. Aí o seu Ângelo disse que toda manhã ele podia tomar banho num chuveiro que tinha atrás do bar. Poxa, aquilo ali ele se sentiu, nossa, acolhido. Foi um casal que realmente lhe deu uma chance. Ele cumpria religiosamente o seu horário. Chegava de manhã, tinha direito a um bom café, mas com suco, com ovos. Aí ele comia, limpava aquele bar, ia embora, barriga cheia, ia catar as latinhas dele. Bom, de cara ele conseguiu uma fonte, né? Tinham 2, 3 bares ali. O senhor Ângelo conversou com todo mundo, alguns acharam que era loucura que ele estava fazendo. Ele disse, eu sei, mas eu não sei, acreditei no rapaz, aquela história toda. E ele já começava o dia com a sacola, com a carroça, com bastante latinha. Isso eu não sei exatamente os números, mas segundo eu sei, assim, por alto, que as pessoas comentam, que 70 latas dá 1 quilo.
E na época, sei lá quanto é que eles pagavam o quilo da lata, mas vamos colocar dinheiro de hoje, que fosse R$5. Então a gente tinha que pegar 700 latas para fazer 50. E ele era um cara que trabalhava, ele chegava a juntar aí quase 1.000 latas, 1.200. Quer dizer, não é nada, mas ele ganhava, tirava seus R$80, R$100 por dia. E tinha comida. E podia tomar banho. E começou a ser conhecido. Todo mundo olhava desconfiado, mas o respeitava porque ele não fazia mal para ninguém. Foi quando, uma certa tarde, ele estava chegando no seu terreno, que daí já estava arrumadinho, já tinha uma barraquinha ali, já tinha um aquecedorzinho, já tinha comprado umas cobertas, umas coisas, tudo muito simples, já tinha um cantinho dele ali, onde ele chegava quietinho. Aí quando ele chegou, tinha um carro parado. Mas antes que ele falasse, saíram 3 homens daquele carro. E já saí perguntando, tinha um senhor gordo, o que você está fazendo aí? Ele disse, nada, senhor. Você invadiu meu terreno. Não, não invadi não, senhor. Como não invadiu, rapaz? Eu tive ali dentro. Vi tuas tralhas todas. Eu quero que tire isso daí. Ele disse, não faz isso comigo não, senhor. Não faz. Eu não quero vagabundo aqui, com drogas. Eu não sou vagabundo, senhor. Aí falou, olha, eu trabalho. Pode ir ali no bar tal, assim, procura o seu anjo. Eu trabalho. Eu cato latinha. Mas o senhor pode ver, eu não trago nada para cá, não trago sujeira. Eu mantenho o terreno limpo, de fato, nos domingos à tarde. Ele carpia, ele mantinha limpo. Eu estou cuidando da sua propriedade, eu não quero nada do senhor. Só quero que deixe eu dormir aqui. E um dos homens, era um menino, era mais jovem, tinha seus 19 anos, olhou para o cara assim, poxa pai, o que a gente tem a perder? De qualquer maneira, o terreno está aí vazio, como ele entrou, pode entrar gente muito pior. Vamos falar com esse tal de Ângelo aí, vamos ver como é que é. De repente vale a pena. E foi o que aconteceu. E ele começou a poder entrar no seu terreno, poder botar um fogãozinho a lenha, não ter medo de fumaça, porque ele estava ali autorizado pelo proprietário. A coisa estava... Nossa! Imagine! Ele já tinha um canto limpo, seco e quente para dormir. Ele já tinha café da manhã e almoço garantidos. E ele tinha suas latinhas que ia vivendo. Claro, tinha dias que era horrível, chuva, frio, muitos dias não podia nem sair. Aí ficava ali, quietinho no seu canto, com o seu radinho, suas lembranças, seu pensamento. Mas as coisas estavam se ajeitando, e aí ele começou a lembrar do que era o seu passado e dizia, meu Deus do céu, está começando a dar tudo certo, será que vai dar errado? Ele não entendia. E claro, ninguém dorme na rua, ninguém dorme na prisão, aquele sono dos justos, não. Dorme com um olho fechado e outro aberto. Qualquer coisa é complicado. Aquele sono consciente, sabe? Aquele sonho consciente. Ele está dormindo, mas está acordado. Ele está dormindo, mas ouve tudo que acontece em volta. Sem contar que ouve o que não acontece, tem pesadelos. É uma vida terrível. É um inferno. Aí numa certa noite, ele acordou assustado. Aí deu vontade de ir ao banheiro. Banheiro, era outra situação. Então no canto oposto do terreno ele fez um buraco fundo, que era uma espécie de fossa. E ali naquele buraco fundo, ele fazia as necessidades dele. E sabe, comprou um produto químico, de vez em quando jogava ali, para não ter cheiro, não ter nada, aquilo fechado. E ele foi lá. E estava voltando para sua barraca, quando ele encontrou aquela mulher. Quando ele viu aquela mulher vindo em sua direção, ele imaginou que fosse Karen. Aí digo, ai não, de novo não. Mas aquela mulher chegou, e mais uma vez a sua cabeça enlouqueceu. Porque ele sentia a mesma energia que Karen lhe transmitiu. Mas a mulher que estava ali não era Karen. Ele estava em paz, ele não estava com medo, ele estava confiante que aquele ser não faria mal. O olhou e perguntou, quem é você?
Aí ela disse: sou eu, meu amor. Eu estou aqui para levar você comigo. Ele riu. Levar porque quem é você? Oh, meu anjo. Não está me reconhecendo? Quem é você? Pelo amor de Deus, me deixe em paz. O que você tem a ver com Karen? Você é igual a Karen, a mulher que destruiu a minha vida. Quem é você? O que é você? Ela disse: eu sou Karen. E você? Você vingou. Você vingou o que fizeram comigo. Você cumpriu o que sempre dizia para mim que iria me proteger, e quem ousasse fazer qualquer coisa ruim comigo ia pagar. Você é o homem da minha vida, sempre foi e sempre será. Ele olhava dizendo: sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, me deixa em paz, sai daqui. Aí saiu correndo que nem um louco, entrou dentro da barraquinha dele e fechou: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ele não conseguia entender nada, seu amor. O que era aquela visão? Ela se dizia Karen. Ela dizia que ele havia cumprido promessa que nunca fez, que ele a protegeu. Aquilo era loucura, aquilo era loucura, aquilo era loucura. Ele não aguentava mais, ele não aguentava mais. Aí ele pediu ajuda no outro dia para o seu grande amigo, seu Ângelo. Seu Ângelo ouviu. Claro, à primeira vista a gente pensa que é loucura, mas conversou com Dona Nair e chegou à conclusão que ele estava precisando de uma ajuda. E levaram ao centro. Eu vou dizer apenas centro, que eu não sei. Como disse essa história, eu ouço há anos, mas não sei exatamente o que era. Mas conversou com uma pessoa naquele centro. E a única coisa que essa pessoa disse é que se ele tinha um monte de perguntas sem respostas, e se aquele ser que aparecia possuía as respostas, ele deveria dar chance para aquela mulher, seja lá o que fosse, lhe explicasse. Se não, ele ia acabar enlouquecendo. As palavras daquela pessoa soavam assim, uma paz, uma segurança. Ele estava diante assim de um porto onde ele poderia ancorar as suas dúvidas, o seu desespero. E resolveu seguir. Continuou com a sua rotina, mas pronto para um reencontro, e o reencontro não demorou. Aquela mulher apareceu de novo. Quando apareceu, a sua reação foi outra. Sabe quando chega um grande amigo que você espera? Ela surgiu e disse: oi, Karen, que bom que você está aqui. Ela sorriu: oh, meu amor, como eu fico feliz que você não está me rejeitando. Aí ele olhou para ela e disse: Karen, eu fui escolhido? O que aconteceu? O que eu fiz? Quando ele disse eu fiz, meio que ele viajou para aquela situação. E realmente ele percebeu que era ele que estava cometendo todos aqueles crimes, e ao mesmo tempo não era. Aí ela disse: meu amor, você foi escolhido, mas que você pediu essa chance. Ele perguntou: então, estou certo, né? Eu fui escolhido pelo ódio que eu sinto por criminosos que fizeram aquilo contigo. Ela: não, você não foi escolhido pelo ódio, você foi escolhido pelo amor. Você cumpriu sua promessa. Eu digo: mas que promessa? Imagine, senhor mãe. Queremos dizer: mas que promessa? O que eu prometi?
Quem é você, Karen? Ela sorriu e disse: amor, você não está me conhecendo? Eu sou a sua Natália. Eu sou a sua esposa. Quando ele ouviu aquilo, meio que ele focou o rosto dela. Ela disse: volte para mim, Gabriel. Seu armário se abriu assim. Era uma cena que era algo que era familiar. Uma vila do início do século XIX, aquilo bem rústico, só agricultores, e ali estava ele que não era ele. Ali estava aquele jovem feliz, trabalhando, que todos chamavam de Gabriel. Gabriel casado com a sua linda esposa, ainda jovens. Ele enxergava aquele rapaz que era ele, chegando na sua casa simples, mas sendo bem recebido. À noite deitado ao lado da sua esposa, fazendo juras de amor e dizendo que ela podia confiar nele, que ele sempre a protegeria. Pois é. Ele a protegeu de tudo que estava a seu alcance. Mas na hora mais feliz da sua vida, ele nada pôde fazer. Quando a sua esposa lhe daria o primeiro filho, ela não resistiu aos problemas de parto, faleceu, e o seu tão esperado primogênito não teve a chance de nascer. Ele enxergava ali aquele jovem mulambento, triste, sem sentido, também se achando culpado que não conseguira dar para sua esposa todo o tratamento que ela merecia. Ele se sentia um fracassado. E ele viu aquele jovem definhar, até ele ir embora. E ao partir ele disse: estou indo com você e meu filho, nosso filho, meu amor. Aí aquela imagem foi-se. Aí quando aquela imagem se dissipou na sua frente, ele estava. Mas não da forma que antes, que ele via a Karen, um ser luminoso. Não, ali estava uma mulher, sorrindo. E ele não estava mais naquele terreno. Ele estava na sua antiga casa. Aí ela disse: lembra agora, você é o grande amor da minha vida. Eu sempre serei sua esposa. Não aconteceu como pensávamos, né? Nós não nos encontramos na outra vida, mas não nos encontramos até agora. Ô Gabriel, vem comigo. Vamos viver o amor que não tivemos chances de viver. E você mostrou ser digno do meu amor e da minha confiança, porque cumpriu a sua palavra. É, meu amor. Eu voltei algumas vezes para esse plano. E a última vez voltei como foi até pouco tempo atrás, como Karen. E como Karen eu sofri.
eu sofri, fiquei presa num labirinto de ódio, de querer vingança, querer justiça. E quando eu descobri você, quando finalmente eu encontrei, eu tinha certeza que você faria o que fez e conseguiu me libertar. Estamos livres, meu amor. Não pertencemos a esse plano, a esse mundo. Venha comigo. Seu Mário, nisso ele acordou. Na cabeça dele, ele acordou. Na cabeça dele, ele estava dormindo. Então a coisa ficou mais complicada ainda. Ele já não sabia se era Leandro, se era Gabriel. Ele não sabia se tinha feito o que fez por Karen ou pelo grande amor da sua vida. Ele não sabia que se tinha escolhido para cometer aquele crime horroroso pelo ódio ou pelo amor. Ele não sabia mais quem era, o que era e o que aconteceria com ele. No dia seguinte, ele foi ao bar do seu anjo, agradeceu por tudo, pediu licença para dar um abraço naquele homem, para dar um abraço na dona Nair. Todos o olhavam assim, aí perceberam que o carrinho das latas não estava lá. E ele disse que não iria tomar café, porque naquele dia não faria a limpeza, então não merecia o café. Foi quando a dona Nair falou: o que está acontecendo contigo, meu querido? O que está passando na sua cabeça? Ele contou tudo o que tinha acontecido na noite anterior, que poderia ser um sonho e poderia não ser. Casal, que bem dizer eu havia adotado, não sabia o que dizer. E falou para ele não fazer nenhuma bobagem, para ele, sabe, esperar a noite que voltariam lá no centro. Ele disse: dona Nair, eu não vou fazer bobagem, mas eu não sei se estarei aqui à noite. Estou diante de vocês que, apesar de tudo o que eu sou, de todo estranho que eu represento, me deram carinho, me deram uma chance de continuar. Só que eu não sei se eu tenho ainda um caminho a seguir por aqui. Aí agradeceu e saiu aliviado. Ainda virou e falou: seja o que for que aconteça, mesmo que a gente não se veja nunca mais, vocês são os únicos que sabem da minha história. Então, por favor, se ouvirem bobagens a meu respeito, contem a minha versão, para que pelo menos eu não seja condenado por crimes que eu não cometi. Porque eu tenho certeza absoluta que paguei a minha dívida com a sociedade desse mundo e com as forças de todos os mundos que eu já passei. E saiu andando. Saiu andando. Nos dias que se seguiram, não apareceu no bar. Aí seu Ângelo, preocupado, foi lá no terreno onde ele morava e o encontrou dentro da sua barraca, sem vida,
mas com uma expressão de felicidade que impressionou a todos. Parecia que ele estava dormindo aliviado, tendo um sonho lindo. Seu Ângelo providenciou um enterro digno. Ele foi colocado no túmulo de sua família. E bem que ele gostaria de avisar parentes, avisar pessoas da família de Leandro, mas não tinha a mínima ideia de quem eram. Também não teve nenhum interesse de buscá-los, porque quando o rapaz mais precisou, eles tinham lhe virado as costas. A surpresa maior ocorreu no velório de Leandro. Ele não foi jogado numa cova como indigente, não. E também não estava ali sozinho vendo velas queimar, muito menos. Muitas pessoas, de uma forma surpreendente, apareceram para prestar uma última homenagem àquele estranho que não carregava apenas latinhas, carregava uma dor muito forte, carregava dúvidas, carregava a tristeza e a incompreensão do que acontecera na sua vida. De alguma forma, Leandro era admirado no seu jeito diferente de ser. Ângelo sentia como se tivesse perdido não um filho, não um irmão, não. Longe de ser uma questão de vínculo, de parentesco, mas ele perdera um amigo. Amigo para Ângelo era algo muito raro no universo que ele vivia como comerciante, lutando atrás de um balcão, tirando dali o seu sustento, mas sendo obrigado a estar 24 horas ligado para evitar ser roubado ou sacaneado, independente qual fosse a forma ou a razão. E do nada, conhecera um ninguém onde depositara confiança e, surpreendentemente, nunca se viu decepcionado. Leandro partiu e Ângelo queria saber se no desespero o amigo tivesse atentado contra a sua própria existência. Pediu necrópsia e o mais incrível foi o resultado: morte por causas naturais. Leandro simplesmente desligou. Ele não, entre aspas, morreu. Ele simplesmente cansou, resolveu deixar de existir num plano que não era o seu. E partiu. Partiu feliz, com certeza, em companhia de sua Natália. Apesar do vazio deixado pelo amigo, Ângelo mudou. Ele ficou mais comunicativo. Os clientes antigos, tradicionais, até estranharam. Ele conversava e sorria mais. Ele trabalhava de uma forma mais leve, como se desfrutasse do que estava fazendo e não simplesmente se visse obrigado a fazer. Leandro começou a participar mais das conversas dos frequentadores do seu bar e se tornou um contador de histórias e fazia questão de contar para quem chegasse a vida do seu grande amigo Leandro. Do bar de Ângelo surgiu uma lenda, surgiu um personagem que passou a ser conhecido
e andou léguas, de boca em boca. Talvez hoje a história esteja distorcida, pois faz parte, né? Como diz a sabedoria popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Mas graças à amizade verdadeira entre dois homens, a história de Leandro irá viver por longos e longos anos.